Alô, guerreiras e guerreiros, atentai bem, agora vamos falar de ligações químicas. Para dar início aos nossos estudos, vou apresentar para vocês este SWAY. Por que será que os elementos da tabela periódica, eles geralmente não são encontrados de forma livre na natureza? Geralmente são encontrados ligados uns aos outros. Acontece que estes elementos não são estáveis quando isolados, ou seja, eles são energeticamente instáveis. Isto é diferente do que ocorre, por exemplo, com os gases nobres. Os gases nobres, eles isolados, ou seja, na sua forma monoatômica, sem estar ligado a nenhum outro elemento químico, eles já são estáveis. Eles apresentam uma inércia química. E por que será que estes elementos são estáveis quando comparados aos demais elementos da tabela periódica? Vamos analisar a configuração eletrônica dos mesmos. Nós temos aqui o hélio. O hélio, ele tem configuração eletrônica 1s2. O próximo gás nobre é o neônio. O neônio, sua configuração eletrônica é um caroço de hélio e a camada de valência 2s2, 2p6. O terceiro gás nobre, que é o argônio, ele tem como configuração eletrônica um caroço de neônio e a camada de valência 3s2, 3p6. O quarto gás nobre, sua configuração eletrônica é um caroço de argônio e os subníveis 3d10, 4s2 e 4p6. Ou seja, o que todos eles têm em comum, os seus últimos subníveis completamente preenchidos. Então, é justamente isso, o fato deles terem os últimos subníveis completamente preenchidos, que eles conferem esta estabilidade adicional que os demais elementos da tabela periódica não possuem. Então, os elementos eles ligam-se uns aos outros exatamente em busca desta estabilidade. Mas o que é esta ligação química? É uma varinha que une um átomo a outro? Não. A ligação química é a força que mantém os átomos unidos nas moléculas. Mas como funciona essa força? Essa força, na verdade, ela é um equilíbrio entre forças atrativas e repulsivas. Ou seja, existe uma posição de equilíbrio, uma distância entre os núcleos dos átomos que estão ligados, que tem energia mínima. Se estes dois núcleos, esses dois átomos, começam a se aproximar, ou seja, se a ligação química começa a encurtar, começa a haver predomínio das forças repulsivas. Como resultado, a energia do sistema aumenta. Por outro lado, se a distância entre os núcleos dos dois átomos começa a aumentar, ou seja, se o comprimento da ligação aumenta, começa a haver predomínio das forças de atração, as forças atrativas, isto é, há uma posição de equilíbrio entre os núcleos dos dois átomos. É nessa posição de equilíbrio que a energia do sistema é mínima. Em outras palavras, a ligação química ela funciona como se fosse uma mola. Uma mola, se você comprime, ela vai apresentar uma força no sentido contrário. Se você estica a mola, ela vai puxar novamente aquilo que está na extremidade da mola para próximo. Então, essa seria a melhor maneira de representar uma ligação química. Mas, como se forma uma ligação química? A ligação química ela é explicada por modelos. Esses modelos, eles não obrigatoriamente correspondem à realidade. São simplesmente formas de explicar qual mecanismo aquela ligação química se formou. Então, nós temos três modelos principais para explicar o mecanismo de formação da ligação química. O que nós observamos na prática
é que os compostos não apresentam características exclusivas desses modelos, mas sim características intermediárias. Mas isso é uma coisa que nós vamos aprender mais detalhadamente mais à frente, beleza? Então, o primeiro modelo é o modelo chamado de iônico. Quando que nós dizemos que os elementos químicos perfazem uma ligação iônica? Quando nós temos um elemento eletropositivo e um elemento eletronegativo. Um elemento eletropositivo, ele tem grande tendência de formar cátion, ou seja, grande tendência de perder elétron. Como vocês sabem, a propriedade periódica que está associada à perda de elétrons é a energia de ionização. Ou seja, em outras palavras, elementos eletropositivos são elementos que apresentam baixa energia de ionização. Por outro lado, um elemento eletronegativo, ele vai ter grande tendência de receber elétron. Ou seja, em outras palavras, ele vai ter uma afinidade eletrônica elevada. Quem são os elementos eletropositivos? Os metais. Quem são os elementos eletronegativos? Os elementos da tabela periódica mais eletronegativos são os não metais. Então, uma ligação iônica, ela geralmente é formada por um metal e um elemento não metálico. Por outro lado, a ligação covalente, ela é formada quando nós temos dois elementos de natureza eletronegativa, ou seja, a ligação tem caráter predominantemente covalente quando os elementos envolvidos são não metais. E o terceiro modelo é a ligação metálica. O modelo da ligação metálica, ele se estabelece quando estão envolvidos elementos eletropositivos, ou seja, metais. Se nós agruparmos os elementos da tabela periódica em 3 grupos, nós chegamos a esse triângulo aqui. Então, aqui nós temos o aumento do caráter metálico, para cá nós temos o aumento do caráter covalente da ligação, e aqui nós temos o aumento do caráter iônico da ligação. Então, se nós observarmos, nessa extremidade do triângulo, nós temos metais. Para cá está aumentando o caráter metálico dos elementos químicos. Nessa extremidade, nós estamos aproximando metais e não metais. Então, aumenta o caráter iônico dos compostos. E aqui estamos associando não metais, então aumenta o caráter covalente. A ligação iônica, ela se dá por meio de transferência de elétrons entre os elementos envolvidos. Por isso, ela é chamada de ligação eletrovalente. Como envolve a transferência de elétrons, fatalmente vai haver a formação de íons. Ou seja, aquele elemento que perdeu o elétron vai se transformar em cátion e o elemento que recebeu o elétron vai se formar um ânion. Como exemplo, nós temos aqui a formação do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele tem um elétron em sua camada de valência, enquanto que o cloro, ele possui 7 elétrons em sua camada de valência. Vocês sabem que esses desenhos não correspondem à realidade da estrutura atômica. Isso é só um modelo didático. Se o cloro receber um elétron, ele vai ficar com sua camada de valência completa, ou seja, com 8 elétrons. Enfim, ele vai assumir a configuração de um gás nobre e assim ele vai se tornar estável. Se o sódio perder esse último elétron, ou seja, se seu elétron for transferido para o cloro, ele vai perder sua última camada e a sua camada mais externa vai passar a ter 8 elétrons, ou seja, a configuração eletrônica de um gás nobre. Logo, é interessante energeticamente para o sódio formar um cátion de carga positiva e o cloro formar um ânion com a carga 1-. Cargas opostas se atraem. Assim, vai haver a formação
desse composto iônico. Ou seja, para se formar essa ligação química, é necessário haver a transferência de elétrons. E esse é o mecanismo pelo qual se estabelece uma ligação iônica. Com a formação da ligação iônica, vai se formar um composto estável, ou seja, a energia do sistema vai diminuir. Pelo princípio da conservação da energia, essa diminuição da energia do sistema se dá por meio de liberação dessa energia para as vizinhanças, ou seja, será um processo exotérmico. Esse sinal negativo aqui significa que a energia foi liberada. Dessa forma, compensa energeticamente que o cloro ligue-se ao sódio para formar um cristal de cloreto de sódio. A estrutura resultante será como diversas esferas empilhadas de sódio e de cloro, de forma que o sódio sempre vai estar rodeado por esferas de cloro e o cloro sempre vai estar rodeado por esferas de sódio. Isso nós chamamos de retículo cristalino, que nada mais é do que uma estrutura espacial organizada de íons empacotados. Nesse vídeo, vocês poderão ter noção do quão energeticamente favorável é a formação desse cristal de cloreto de sódio. Vou narrar porque ele está em outro idioma, mas vejam só. Está coletando aqui um pedacinho de sódio metálico. Aqui no fundo nós temos areia, para evitar que a vidraria se quebre. Percebam que dentro do balão está meio esverdeado, porque ele já contém o gás cloro aqui dentro, que pode ser gerado de diversas maneiras. Então nós temos aqui o cloro e o sódio dentro do sistema. Para acelerar o processo, ele colocou uma gotinha de água que vai ativar a reação. Percebam quão violento é o processo. Olha a quantidade de energia que é liberada na formação desse cristal. Já a ligação covalente, ela não envolve a transferência de elétrons, e sim compartilhamento dos mesmos. Por isso, ela também é chamada de ligação compartilhada, e às vezes também é chamada de ligação molecular. Nela, não vai haver a formação de cátions e de ânions. Então vejam só, para explicar esse mecanismo de ligação, nós vamos tomar como exemplo o átomo de hidrogênio. O hidrogênio ele contém um elétron em sua camada de valência. Havendo aproximação desses dois átomos, o elétron de cada um deles vai passar a sentir a atração do núcleo do átomo vizinho. Então, como resultado, esse par eletrônico agora vai pertencer aos dois núcleos, ou seja, a nuvem eletrônica será compartilhada. Assim, cada átomo de hidrogênio agora vai passar a ter dois elétrons, que é a configuração eletrônica do hélio. Por isso, esta molécula é estável. Por fim, nós temos o modelo da ligação metálica, que vai ser melhor estudado mais à frente. Mas, basicamente, uma forma bem simples de explicar é considerar que vai haver a interdifusão dos elementos da camada de valência, formando assim uma espécie de mar de elétrons ao redor dos cátions metálicos. E este mar de elétrons ele tem liberdade de se mover, e isso vai ser responsável pelas propriedades eletrônicas dos metais. Bom, agora nós vamos começar a falar das propriedades dos compostos iônicos, covalentes e metálicos, a começar pela condutividade elétrica. Então, nós temos aqui, como primeiro exemplo, o ferro. O ferro é um composto metálico, ou seja, os seus elétrons estão livres para se mover e assim ele será condutor de eletricidade. A mesma coisa ocorre com o alumínio. É justamente essa liberdade de se mover que o mar de elétrons o
proporciona aos metais que os tornam bons condutores de eletricidade. Vejam que está sendo testado vários metais e, em todo caso, há o acendimento da lâmpada, tá? Porque condução de corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é que o movimento ordenado de elétrons. Agora vai ser testada a madeira, que é um composto cujos átomos estão ligados covalentemente, e neste caso a lâmpada não acende. Com o plástico, a mesma coisa. Os compostos covalentes, ao contrário dos metálicos, eles são isolantes. Agora vai ser testado a água potável. E vamos observar que a lâmpada não acende. Isso significa que a água não conduz eletricidade? Não. A água, na verdade, ela é um mau condutor de eletricidade, tá? A condução é tão baixa que não é suficiente para acender a lâmpada, mas ela conduz eletricidade sim. Por isso que um incêndio numa rede elétrica, por exemplo, nunca deve ser apagado com água, pois pode estar se colocando em risco aquela pessoa que tenta apagar o incêndio. Agora o cloreto de sódio, que é um composto iônico. No estado sólido, percebemos que a lâmpada não vai acender, ou seja, os compostos iônicos não conduzem eletricidade quando no estado sólido. O hidróxido de sódio é a mesma coisa. Temos a naftalina triturada, que também é um composto covalente, e a lâmpada não acende. Então, no estado sólido, bons condutores de eletricidade são apenas os metais. Agora, no estado fundido, veja o que ocorre. No estado sólido, hidróxido de sódio não conduz eletricidade. Já quando fundido, já houve condução de eletricidade, ou seja, os compostos iônicos são bons condutores de eletricidade quando fundidos, mas não são bons condutores no estado sólido. Agora vamos ver a sacarose, que é o açúcar de cana, dissolvido em água. Será que vai acender a lâmpada? Colocando os fios na solução, já aquosa de sacarose, percebemos que a lâmpada não acende. Então, compostos covalentes não são bons condutores de eletricidade, nem no estado sólido, nem em solução aquosa. Agora vamos ver os compostos iônicos em solução aquosa. A palavra íon, ela vem do grego, que significa viajante. Por que será que Faraday chamou cátions e ânions de íons? Porque em meio aquoso, na presença de um campo elétrico, eles têm liberdade de movimento. Ou seja, os compostos iônicos em solução aquosa são bons condutores de eletricidade. Então, resumindo, compostos iônicos são maus condutores de eletricidade no estado sólido e bons condutores de eletricidade quando fundidos ou em solução. Compostos covalentes não são bons condutores de eletricidade nem no estado sólido, nem em solução. E os compostos metálicos são os melhores condutores de eletricidade. Quanto ao ponto de fusão e de ebulição. Geralmente, os compostos iônicos, eles apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição. Por quê? Porque o que os mantém unidos são forças eletrostáticas. E conforme vocês viram lá no cristal de cloreto de sódio, essa interação ela se dá em todas as direções. Então, para você mudar o estado físico, é preciso você afastar essas entidades. Como essas forças atrativas são fortes e elas são tridimensionais, elas estão em todas as direções, o resultado é que os compostos iônicos eles têm temperaturas de fusão e de ebulição elevados. Já os compostos covalentes, eles geralmente são gases, líquidos ou sólidos moles de baixos pontos de fusão. Por quê? Porque a ligação covalente
Diferentemente da ligação iônica, ela é direcional, ou seja, ela é apenas entre os dois átomos que estão ali unidos. Fora dessa ligação covalente, a interação entre as moléculas é fraca, ou seja, é mais fácil de afastar essas moléculas. Como resultado, essas espécies vão ter pontos de fusão e de ebulição mais baixos. Agora, uma coisa são as moléculas em que os átomos estão ligados covalentemente. Outra coisa são os sólidos covalentes, por exemplo, o diamante. O diamante, a sílica e os sólidos covalentes em geral, eles não são formados de moléculas. São átomos ligados tridimensionalmente por ligações covalentes. Então, como resultado, estes sólidos são muito duros e têm temperaturas de fusão e de ebulição muitíssimo elevadas. Já os compostos metálicos, eles têm um comportamento muito variável. Clicando aqui, vocês vão ter acesso a uma tabela periódica interativa. Eu não vou abrir para não alongar mais essa aula, mas vocês poderão encontrar os pontos de fusão e de ebulição dos diversos elementos metálicos da tabela periódica. Os compostos iônicos, geralmente, eles reagem muito rapidamente quando comparados aos compostos covalentes. Por quê? Principalmente em meio aquoso e nos solventes nos quais os compostos iônicos eles são solúveis, os seus retículos cristalinos são desfeitos e os íons ficam livres para se mover em solução. Por isso, as reações envolvendo os compostos iônicos são mais rápidas. Já nos compostos covalentes, é necessário haver o rompimento da ligação covalente para que os compostos possam reagir. Por isso que a reação é mais lenta. Já nos compostos metálicos, isso é bastante variável. E eu coloquei um material aqui para você se aprofundar no assunto, caso seja de seu interesse. Eu não vou mostrar para não alongar mais a nossa aula. Então é isso, vamos ficando por aqui. E nas próximas aulas vamos nos aprofundar mais sobre as ligações químicas. Valeu, galera!